bom dia para todo mundo. Quem chegou agora, seja muito bem-vindo, né? Eu sou Morris Litvak, CEO e fundador da Maturi. Andrea Tenuta, Head de Novos Negócios da Maturi, está aqui comigo, tocando o evento. Daqui a pouco a gente vai apresentar os nossos convidados. E eu quero só contextualizar, né? A Maturi já existe há 7 anos, mas a gente está falando de um tema que é muito novo, que é justamente essa revolução da longevidade que a gente está passando agora, que é a principal revolução do século XXI. Para quem não sabe, a população acima de 50 anos ela vai mais do que dobrar no mundo até 2050. No Brasil, ela vai quase que triplicar. Por isso, a importância do tema, e é um processo que a gente está passando, não estamos falando só de futuro, estamos falando de presente. Afinal de contas, hoje já 26% da população brasileira é 50 a mais, que são 55 milhões de pessoas. E aqui acho que o principal dado é esse de 2040, onde 57% da força de trabalho já vai ter mais de 45 anos. A gente nasceu, como eu falei, em 2015 como Maturi Jobs, uma plataforma de vagas. Hoje a gente vai muito além, a gente tem esse propósito de transformar o mundo por meio da potência da maturidade, trazendo tanto a parte de recrutamento e seleção, quanto treinamento, consultoria, enfim, são várias frentes que a gente atua dentro dessa questão de trabalho e longevidade. Hoje, atuando diretamente com as empresas, mas com uma base de mais de 200 mil pessoas, 50 mais no Brasil inteiro, cadastradas no nosso banco de talentos. E aí, já conectando com a pesquisa que eu comentei, a Maturi lançou no Maturi Fest agora em agosto, uma pesquisa de nível nacional, falando justamente, né, se a gente está vivendo essa revolução da longevidade de forma tão acelerada, por que que ainda tem tanto etarismo no mercado de trabalho, né? Por que que os 50 mais não são considerados nessa força de trabalho que envelhece? Para as organizações, para a liderança, esse tema ainda não está sendo trabalhado. A maior parte, inclusive, diz que vai começar a ser relevante daqui a 3 anos, né? Enquanto já tem gente fazendo muita coisa, tem gente que ainda não olha para isso dessa forma prioritária, como a gente sugere, e tem risco de ficar para trás quando a gente fala desse tema, né? E a liderança muitas vezes acaba sendo uma barreira. Então essa pesquisa ela vem para embasar muito do que a gente já fala, mas principalmente embasar, trazer dados para que essa liderança possa rever, entender melhor esse assunto e com esses dados começar a agir. Então essa pesquisa, para quem não conhece ainda, ela pode ser baixada. Aqui está o link, maturi.in/estudo_etarismo. E dessa pesquisa, que fala muito que a liderança é uma barreira, né, para a contratação, manutenção de 50 mais, para falar sobre diversidade etária, a gente trouxe nesse meetup dois líderes de grandes empresas, para falar sobre o tema, empresas que já estão olhando para isso, né, para a gente debater, porque o meetup é um encontro que a gente faz bimestralmente, justamente voltado para debater diversidade etária e cada vez com um foco mais específico. E por que que a gente resolveu fazer esse encontro sobre essa temática? Muito em cima desse ponto, né, em relação ao papel da alta liderança sobre essa jornada da diversidade etária, como transformar efetivamente essa pauta de forma estratégica. E por isso a gente fez convite para o Rodrigo e para a Glaucimar, que super toparam estar conosco. O Rodrigo, que é vice-presidente da área jurídica da Johnson e sponsor do tema de diversidade na Johnson. Ele vai se apresentar melhor do que eu, então não vou despender muito tempo aqui. E a Glaucimar Petkov, que também é diretora executiva do Bradesco, super aliada ao tema e que tem uma jornada bacana aí para nos contar dentro do Bradesco. Então, conectando com o que o Morris disse, 2 a cada 5 representantes da alta liderança, segundo esse estudo da UI e da Maturi, não tem uma visão clara sobre o tema. Isso é muito alarmante. E é por isso que a gente falou, não, precisamos discutir, tratar e trazer aqui 2 pessoas que fazem parte dessa jornada, porque também não podemos colocar só, né, a culpa na liderança, sem dúvida alguma, tem muitas questões, mas a gente precisa trazer também exemplos de quem faz a diferença e que não é uma barreira nas suas organizações. Por isso que a gente está trazendo aqui o Rodrigo e a Glaucimar. Então, é um trabalho que eu diria para você que aqui no banco, na nossa experiência, não existe apenas uma frente para que a gente possa realmente expandir a importância dessa pauta de longevidade, né?
para que ela se tornasse, como se tornou estratégica no nosso dia a dia, ela fez parte de agências parciais, inicialmente, e gradativamente, com resultados, isso foi demonstrando o potencial, a competência, que não se dissolvem com a idade. Fazer com que as 5 gerações que aqui vivem, elas possam se conectar e viabilizar resultados positivos. Então, eu acredito que esses são alguns pontos que merecem uma atenção muito especial. O quanto a gente leva a informação, o quanto a gente pode engrandecer o processo e que as pessoas possam experimentar. A gente vê, principalmente na área de educação, né, como aprender pela experiência é importante. Esse aqui é um aprendizado, gente. Então, quando a gente fala dessa pauta que é tão relevante, nós temos que provocar, talvez esse seja o verbo mais poderoso para falar, nós temos que provocar esses momentos de reflexão. Eles não virão se nós não provocarmos. E aqui eu não falo de diversidade, não. Nós estamos falando de 90 mil funcionários e a diversidade é algo que eu pouco falo. Eu falo mais no inclusivo e na equidade, né? Porque a diversidade está aqui dentro. Agora, como é que eu lido com isso? E um dos pontos, quando eu falo de inclusão, é que não basta nós termos um mais 40, mais 50 ou mais 60. A gente tem que fazer com que as pessoas sintam-se participantes, que elas tenham a continuidade das suas vidas expressa naquela entrega que elas estão fazendo, né? Então, essa é uma pauta, sinceramente, que eu acredito que venha do conselho, do presidente, e que possa realmente navegar por todas as áreas da empresa. Então, ele tem que ser um tema que ele vem, eu posso compartilhar com vocês, que ele é uma pauta também em Davos, no Fórum Econômico Mundial, onde esse é um assunto recorrente e que no último ano, né, que agora foi esse, né, no exercício de 22, voltou à tona em vários painéis, e aqui no Bradesco nós colocamos dentro dos nossos valores, dentro do nosso planejamento estratégico, com governança, com acompanhamento, porque nós entendemos claramente que o impacto e importância de uma liderança que seja inclusiva, ela sensibiliza o olhar tanto do funcionário como do cliente. 98% das admissões feitas no banco, elas acontecem em cargos iniciais. Então, nós temos um modelo de carreira interna e, portanto, a idade não é um obstáculo. Eu não vou negar que isso nos ajuda muito. Então, esse tipo de valorização da capacitação interna via universidade corporativa, a experiência que a gente tem proporcionando uma jornada profissional, talvez esse seja o nome mais adequado, uma jornada profissional para todos esses entrantes, faz com que a gente possa reconhecer as contribuições, que já tem uma experiência diferente, né, de uma vida corporativa já vivenciada, e que tem também um lado do desenvolvimento de equipes que vai favorecendo o tema, né? 5 gerações trabalhando junto e a gente alcançar conexão, gente, isso é um presente para a área, isso mostra a força da pluralidade no alcance de resultados, e eu não estou partindo de conceitos ou leituras, eu estou falando o que nós estamos vivendo. A gente nunca fala do número de funcionários, né? Porque assim, o funcionário ele passa um número de horas muito grande na empresa. Todos nós passamos verdadeiramente as nossas horas mais importantes, talvez, do dia na empresa. Você leva para casa, você está sendo exemplo para 90 mil famílias, você está mostrando para o seu filho valores e para sua filha diferentes. E esse é o poder da transformação. Entre aspas, a cada 20 segundos no Brasil, uma pessoa faz 50 anos. Então, esse tempo que a gente está aqui, já surgiram vários novos 50 Já mais. nasceram vários candidatos, hein, gente? Sim, exatamente. E candidatos muito bons, viu? Falando um pouquinho da Johnson, né? Eu acho que a Johnson é uma empresa que tem mais de 130 anos, começou ali no final de 1800, e quando ela começou ali, acho que com seus 15 empregados, acho que 8 eram mulheres, numa época em que mulher não trabalhava, né? Que era mais difícil de mulher ter no mercado. E por que eu estou contando isso? Porque eu acho que quando a gente fala diversidade, isso já é no DNA da Johnson, desde o seu nascimento.
Então, nosso credo tem quase 80 anos e eles são os nossos valores, né? E eu já trabalhei em muita empresa que tem missão, visão, valores, mas eu nunca vi nada como credo, porque realmente a gente vive o credo. É um documento muito simples, depois eu passo o link, é case de estudo em Harvard, em várias universidades, e ele tem basicamente 4 parágrafos. Ele fala primeiro da nossa responsabilidade com os pacientes, com pais e mães e todos e profissionais de saúde que usam os nossos produtos. O segundo fala da nossa responsabilidade com os empregados, com o nosso público de colaboradores. O terceiro, com a nossa responsabilidade com a comunidade que a gente vive. E o quarto, se a gente fizer essas 3 coisas certas, que quem investe na gente tem direito a ter o seu bom retorno de investimento. E quando fala na parte dos empregados de comunidade, tem muita questão de individualidade, de diversidade, de respeitar cada um como é, e que cada um se sinta parte e à vontade para ter o seu verdadeiro eu, né? Então, eu conto isso porque eu acho que isso já está no DNA. Eu acho que quando eu converso com amigos e converso com outras pessoas, as histórias são diferentes, né? Tem muita gente batalhando para a bandeira de DEI, né? Até nesse tema de liderança, o papel da liderança, a gente vê o resultado da pesquisa. Esse não é algo que se você perguntar para as pessoas na Johnson, o tema de diversidade é um tabu, você tem que brigar por isso, todo mundo vai falar, não, isso aqui é parte, né? E é parte mesmo no sistema do dia a dia, né? Então, vem desde o credo, vem desde a história dos valores, a ter nas nossas metas e objetivos específicos de diversidade, equidade e inclusão. Então, todos os líderes da organização inteira no mundo, a gente tem um sistema de metas, tem que ter uma meta de diversidade, equidade e inclusão. E a nossa experiência no 50 Mais nasceu do Jay Now, nasceu, para ser bem sincero, né? A gente fala muitas vezes da liderança e acha que às vezes vem da corporação, vem da matriz, nasceu da Ivanilda, que está aí com a gente. Ela teve essa ideia, ela sentiu essa necessidade, ela sentiu esse movimento e foi atrás. E foi plantando a semente, encontrou todo o apoio possível, encontrou também o parceiro certo, que são vocês. Não tem merchan, não estou recebendo por isso, é realmente de coração, é porque deu certo. É um programa intencional, de ser muito intencional, para que os candidatos, quando olhassem a Johnson, falassem, opa, isso aqui é para mim. Porque eu acho que uma das coisas que a gente aprendeu nesse caminho foi, muita gente fala, eu não vou nem aplicar porque eu não pertenço a esse lugar, né? Esse, naturalmente, é um lugar de jovens, de gente que está aí com mais estrada para queimar e tudo mais. E a gente quis, entendendo isso, a gente quis ser intencional e falar, não, ó, isso aqui é para você sim, isso aqui é para todos e é para você. E esse também acho que é um ponto importante, né? Eu acho que, conversando e aprendendo sobre o mercado, quem faz diversidade como caridade não se sustenta. Quem faz diversidade entendendo que é a coisa certa a se fazer, porque a gente tem que refletir a nossa sociedade dentro das empresas, e também que isso, como vários estudos mostram, leva a mais inovação, aumenta a performance, melhora resultados financeiros, melhora resultados de negócio, especialmente porque você passa a ter uma visão do próprio público, que é o público consumidor, e público que atende, que no nosso caso são médicos, são pacientes, somos nós, na verdade, né? São nossos pais, nossos amigos, nós mesmos, nossos filhos. Então, eu acho que quando a gente conecta tudo isso, fica um negócio muito mais fluido, muito mais natural, e a sensação de esforço é menor, né? Claro que tem um trabalhão por trás, mas não parece esforço, parece isso é o que a gente faz todos os dias, como a gente escova o dente, como a gente almoça, como a gente dorme, a gente vive e respira isso. E aí, antes de trazer as perguntas, que tem várias, eu queria falar de uma coisa que a gente também prometeu que ia trazer hoje nesse evento, que é um super lançamento da Nature, que a gente está trazendo para o Brasil de forma exclusiva e, pela primeira vez, uma certificação relacionada a esse tema. É um selo que já existe nos Estados Unidos há mais de 10 anos e que agora, além dos Estados Unidos, está indo para o Canadá e para o Brasil, ao mesmo tempo se tornando cada vez mais um selo global, internacional, que é uma certificação chamada Age Friendly Employer, ou Age Friendly Workplace, que é em uma empresa
que é amiga, né, da idade, digamos assim, né, se a gente for traduzir literalmente, que é, como eu falei, uma certificação internacional, que a Maturi trouxe para o Brasil, mas ela continua sendo feita através dos Estados Unidos, da mesma forma como é feito lá, e lá já tem várias empresas grandes fazendo isso, e a gente entende que agora, nesse momento que a gente já está de maturidade do tema, é a hora ideal de ter uma certificação. Isso vai ajudar a marca empregadora, vai ajudar com certeza também o marketing das próprias empresas e vai avançar, fazer avançar, acelerar esse tema que, como a gente viu na pesquisa, apesar de ser percebido e ser urgente, ele ainda não é prioritário. E é uma certificação que a empresa precisa renovar a cada 2 anos para continuar tendo, mas para que ela possa renovar, ela precisa mostrar evolução. Então, não vai dar para ficar parado. Eu tirei a certificação e faço o beabá e ponto. Se você quiser continuar, precisa mostrar evolução, e acho que esse que é o bacana, né, é as empresas poderem evoluir no tema, assim como a gente já tem visto outros pilares, né, como a questão de gênero, racial, LGBT, PCD, evoluindo bastante nos últimos anos. A gente quer acelerar a questão da diversidade etária com esse selo. Então, agora a gente está lançando ele, vamos fazer, colocar ele na mídia, enfim, vamos divulgar bastante a partir de agora, explicar para as empresas como que funciona essa certificação. Então, depois, quem quiser saber mais, tiver interesse, é só nos procurar. Então, nós criamos grupos de trabalhos, grupos de afinidades, além de ter a área responsável que está em RH, muitos funcionários envolvidos como embaixadores. Então, nós temos como que um monitoramento direto com relação às pessoas pretas que estão conosco, PCDs, mulheres e outras frentes. E nós acompanhamos mensalmente todos esses resultados, graficamente, por área, para ver qual que está sendo o crescimento ou não. Nós temos pesquisas específicas para saber como que elas estão acontecendo, mas nós não colocamos como meta em planejamento estratégico. Nós colocamos como propósito da organização. E todos esses acompanhamentos de empresas, nós temos consultorias que também fazem para que a gente possa ter a isenção de resultados, também fazem esse acompanhamento, né? Então, a gente acaba utilizando todas essas frentes, seja no atendimento ao cliente, o que ele está falando, vendo a força dessa pluralidade na capacitação, na entrega e no ISD, que tem um relatório que vai, inclusive, para os nossos acionistas, tem um acompanhamento de algumas certificações internacionais, por isso nós temos essas consultorias externas que avaliam, porque a gente tem que lembrar no ISD, gente, que o S está no meio, é pilar. Quem trabalha hoje com um aspecto de inclusão, eu diria para vocês que tem que ter paixão mesmo. E eu não estou falando da paixão romântica, é aquela paixão de credibilidade. Será que a gente está crescendo? Não está? Por que a gente não está? Vamos atrás, vamos ver o que aconteceu com essa diretoria. E nós temos 70 business partners que são envolvidos também, que atendem essas áreas e que acompanham se tem alguma situação que mobiliza isso de uma forma contrária. As metas são individuais. A gente tem as duas, né? A gente tem as metas corporativas, que são feitas na organização, mas essas são metas individuais. Aquela que eu mencionei no começo, todos os líderes têm obrigatoriamente uma meta de diversidade. Você não é um gestor de pessoas, você não tem a obrigação de ter a meta de AI, mas você pode ter a meta. Eu acho que essa é uma meta pessoal, né? Eu acho que pegando o exemplo da Iva, que criou o projeto, fez acontecer, foi atrás e fez, ninguém pediu para ela. Ninguém... Foi dela. E eu acho que cada um de nós, né? Temos aqui 100 pessoas nesse call, a gente tem essa responsabilidade de levantar a mão, de fazer acontecer. Esse objetivo, ele é importante que ele seja formal, que ele seja um objetivo individual, que ele seja um objetivo corporativo, mas, além disso, eu acho que ele tem que ser um objetivo pessoal e uma responsabilidade no dia a dia. Vou mencionar outro exemplo bastante prático, né? Então, as pessoas que estão nesse call aqui contratam, né? Contratam gente, abrem processo seletivo. A decisão de ser intencional
na hora de pedir para o RH ou para parceiros como a Mature ou outros parceiros, de ter candidatos com características diversas, essa é uma decisão pessoal. Quando a gente fala de um papel de aliado a um determinado processo, a gente tem que começar pelo exemplo, gente. Então, falando com os nossos colegas, trazendo realmente gente que possa falar e proliferar o assunto. A gente tem que quebrar os tabus, né? Então, hoje, para que a gente possa, dentro disso que foi falado, a gente tem muitos estereótipos, né, que acabam generalizando aí os grupos, fazendo com que sejam considerados diferentes. Então, para que a gente possa fazer com que isso seja mais fluido, a gente tem que parar de categorizar, de ranquear, de rotular, porque, no fundo, isso afeta, na minha opinião, a nossa forma, inclusive, de pensar, né? Nós temos hoje essa economia de um consumidor mais de 50, que como consumidor não pode ser ignorado. Agora, ele pode ser ignorado como força de trabalho? Como é que a gente entende isso, né? Então, se nós tivermos pessoas dentro das empresas que representem esses grupos, a gente, na verdade, vai deixar de ignorar o nosso papel social. É esse o ponto que eu vejo como mais importante. Nós não podemos ignorar a nossa participação frente à sociedade. Parabéns por ter feito, por ter chamado isso pessoalmente, e tenho certeza que agora as pessoas... Outro dia eu ouvi da Verônica Vassalo, que é uma das pessoas que nos ajuda com o SOAF, ela falou: a melhor maneira de aprender é conviver, né? E tenho certeza que as pessoas que trabalham na sua empresa, que vão ter essa experiência com bons candidatos,